Imagine uma questão de prova pedindo um método contraceptivo ideal para uma mulher com enxaqueca com aura. Você saberia responder com segurança? Nesta aula, você vai dominar a classificação completa dos métodos contraceptivos, entender os critérios de elegibilidade médica da Organização Mundial da Saúde, identificar contraindicações absolutas e relativas e aplicar esse conhecimento em questões complexas de concurso. Vamos transformar esse conteúdo extenso em conhecimento estratégico para sua aprovação. Métodos contraceptivos aparecem em provas de enfermagem, medicina, saúde pública e atenção primária com frequência impressionante. As bancas adoram cobrar três situações específicas. Primeiro, contraindicações de métodos hormonais combinados em mulheres com fatores de risco cardiovascular. Segundo, diferenças entre eficácia teórica e prática dos métodos. Terceiro, critérios legais para esterilização cirúrgica, conforme a Lei 9.263 de 1996. O conteúdo teórico é extenso, mas as questões se concentram em casos clínicos que exigem a aplicação dos critérios de elegibilidade. Dominar as contraindicações absolutas dos métodos combinados e conhecer a eficácia prática de cada método garante pontos preciosos. Vamos estruturar esse conhecimento de forma estratégica. Os métodos hormonais atuam impedindo a ovulação, alterando o muco cervical e modificando o endométrio. Vamos começar pelos anticoncepcionais orais combinados, que contêm estrogênio e progestagênio. A eficácia teórica supera 99%, mas na prática fica em torno de 91% devido a esquecimentos. Atenção às contraindicações absolutas: histórico de trombose, enxaqueca com aura, hipertensão não controlada e tabagistas acima de 35 anos. Já a mini-pílula contém apenas progestagênio em dose baixa, sendo indicada durante a amamentação e para mulheres com contraindicação ao estrogênio. Ela requer uso rigoroso no mesmo horário, janela de 12 horas para desogestrel e apenas 3 horas para levonorgestrel e noretisterona. Os injetáveis trimestrais, como o acetato de medroxiprogesterona, têm eficácia de 97% na prática e podem causar amenorreia, ou seja, ausência de menstruação, em até 50% das usuárias após um ano de uso. O implante subdérmico é um bastão flexível inserido sob a pele do braço que libera progestagênio continuamente por 3 anos, com eficácia superior a 99% e reversibilidade imediata após remoção. Os métodos de barreira impedem o contato entre espermatozoides e óvulo. O preservativo masculino, a camisinha, é o método de barreira mais utilizado, com eficácia prática de 82%. Ponto crucial: é o único método que oferece dupla proteção contra a gravidez e infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. Deve ser usado em todas as relações sexuais, do início ao fim. O preservativo feminino é uma bolsa de poliuretano ou nitrilo inserida na vagina antes da relação, com eficácia prática de 79%. Também protegem contra IST. Agora vamos aos dispositivos intrauterinos. O DIU de cobre é um dispositivo em forma de T inserido no útero que libera íons de cobre com efeito espermicida e impede a implantação. Tem duração de 5 a 10 anos e eficácia superior a 99%, mas pode aumentar o fluxo menstrual. Já o DIU hormonal, também chamado sistema intrauterino ou SIU, libera levonorgestrel localmente, espessa o muco cervical e atrofia o endométrio. Dura 5 anos, tem eficácia superior a 99% e frequentemente reduz o fluxo menstrual, podendo causar amenorreia. Os métodos comportamentais baseiam-se na identificação do período fértil para a abstinência sexual ou uso de métodos de barreira. A tabelinha, ou método Ogino-Knaus, calcula o período fértil com base nos ciclos menstruais anteriores. Sua eficácia prática é baixa, apenas 76%, porque ciclos irregulares comprometem a previsão. O método da temperatura basal
Identifica a ovulação pelo aumento da temperatura corporal e requer medição diária ao aordar. Já o método do muco cervical, ou Billings, observa mudanças no muco ao longo do ciclo. Muco claro, elástico e abundante indica fertilidade. O método sintotérmico combina temperatura basal, muco cervical e outros sinais, com eficácia prática de 76 a 88% quando usado corretamente. Agora, vamos à classificação de eficácia pelo índice de Pearl, que mede o número de gestações em 100 mulheres usando o método por um ano. Métodos mais eficazes, com menos de 1% de falha, implante, DIU e esterilização. Muito eficazes, de 1 a 9%, injetáveis e pílulas em uso perfeito. Eficazes, de 10 a 19%, preservativos e diafragma. Menos eficazes, acima de 20%, métodos comportamentais e espermicidas isolados. Os métodos definitivos são cirúrgicos e têm eficácia superior a 99%. A laqueadura tubária ou ligadura de trompas é a obstrução ou secção das tubas uterinas. No Brasil, é regulamentada pela Lei 9.263 de 1996, permitida em pessoas com capacidade civil plena, maiores de 25 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos, após período de reflexão de 60 dias. A vasectomia é a secção ou obstrução dos ductos deferentes, impedindo a presença de espermatozoides no sêmen. Tem as mesmas condições legais da laqueadura, mas é procedimento mais simples, realizado com anestesia local. Agora a contracepção de emergência. A pílula do dia seguinte contém levonorgestrel 1,5 mg em dose única ou 0,75 mg em duas doses com intervalo de 12 horas. Deve ser usada até 72 horas após relação desprotegida, mas a eficácia diminui com o tempo. 95% em 24 horas, 85% em 48 horas, 58% em 72 horas. Importante: não é abortiva, pois impede ou retarda a ovulação e não deve ser usada como método regular. O DIU de cobre pode ser inserido até 5 dias após a relação desprotegida como contracepção de emergência, com eficácia superior a 99%. As bancas adoram 4 armadilhas principais neste tema. Primeira pegadinha: afirmar que a pílula do dia seguinte é abortiva. Falso. Ela impede ou retarda a ovulação, não interrompe gestação já estabelecida. Segunda armadilha: confundir as janelas de tolerância da mini-pílula. Desogestrel tem janela de 12 horas, mas levonorgestrel e moretisterona têm apenas 3 horas. Terceira pegadinha: dizer que métodos hormonais combinados são seguros para mulheres com enxaqueca com aura. Contraindicação absoluta. O risco de acidente vascular cerebral é inaceitável, independentemente de idade ou tabagismo. Quarta armadilha: confundir os critérios legais para esterilização. A Lei 9.263 exige 25 anos de idade ou 2 filhos vivos, não e. Quinta pegadinha: afirmar que preservativos têm eficácia prática superior a 90%. Na prática, preservativo masculino tem 82% e feminino 79% devido ao uso incorreto. Sexta armadilha: dizer que DIU de cobre é hormonal. Falso. Apenas o sistema intrauterino, SIU, libera levonorgestrel. O DIU de cobre é não hormonal. A alternativa correta é a A. Vamos analisar o caso. Mulher de 35 anos, nuligesta, com enxaqueca com aura há 5 anos, sem tabagismo, sem outras comorbidades, deseja método de alta eficácia que não interfira na rotina diária. A alternativa A menciona implante subdérmico de etonogestrel que libera apenas progestagênio, possui alta eficácia, duração de 3 anos e não apresenta contraindicação para enxaqueca com aura. Está correta, porque o implante contém exclusivamente progestagênio,
Não apresenta contraindicação para mulheres com enxaqueca com aura. Diferentemente dos métodos combinados, possui eficácia superior a 99%, duração de 3 anos e não requer ação diária da usuária, atendendo plenamente às necessidades e condições clínicas apresentadas. Agora, vamos às alternativas incorretas. Alternativa E: anticoncepcional oral combinado de baixa dosagem, pois a enxaqueca com aura não contraindica métodos hormonais quando a paciente não é tabagista e tem menos de 40 anos. Errada. Enxaqueca com aura constitui contraindicação absoluta para uso de anticoncepcionais orais combinados devido ao risco aumentado de acidente vascular cerebral, independentemente de tabagismo ou idade. Alternativa C: adesivo transdérmico combinado, aplicado semanalmente, que oferece praticidade e evita metabolismo hepático de primeira passagem, reduzindo riscos neurológicos associados à enxaqueca. Errada. O adesivo transdérmico é método hormonal combinado contendo estrogênio, portanto contraindicado em mulheres com enxaqueca com aura pelo mesmo risco de eventos cerebrovasculares. Alternativa B: anel vaginal combinado, que libera doses hormonais menores que os orais e permanece 3 semanas, sendo seguro para mulheres com enxaqueca com aura sem outros fatores de risco. Errada. O anel vaginal é método hormonal combinado que libera estrogênio e progestagênio, sendo contraindicado para enxaqueca com aura independentemente das doses ou via de administração. Alternativa D: DIU de cobre, por ser método não hormonal de alta eficácia e longa duração, embora possa aumentar fluxo menstrual e não ofereça benefícios adicionais para enxaqueca. Errada. Embora o DIU de cobre seja método não hormonal de alta eficácia e não tenha contraindicação para enxaqueca, o implante subdérmico é mais adequado por também ser de alta eficácia, não requerer ação diária e potencialmente reduzir fluxo menstrual em muitas usuárias. Vamos recapitular os pontos essenciais desta aula. Você aprendeu a classificação completa dos métodos contraceptivos: hormonais, de barreira, dispositivos intrauterinos, comportamentais, definitivos e contracepção de emergência. Dominou as contraindicações absolutas dos métodos combinados, especialmente enxaqueca com aura, histórico de trombose, hipertensão não controlada e tabagismo acima de 35 anos. Conheceu o índice de Pearl e a diferença entre eficácia teórica e prática. Entendeu os critérios legais para esterilização pela Lei 9.263. E aplicou todo esse conhecimento em um caso clínico complexo. Agora é hora de fixar esse conteúdo. Vá até a apostila e resolva os exercícios sobre métodos contraceptivos. Foque especialmente em questões que envolvam contraindicações e critérios de elegibilidade. Sua aprovação está cada vez mais próxima. Nos vemos na próxima aula.